I've never seen anything like this. This is sensational stuff. Bem-vindos a mais um Ponto Break. Vamos começar com o rescaldo das meias finais de Monte Carlo. Começamos com o jogo do Davidovich Fokina, que venceu o búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4, 6-7 e 6-3. Numa autêntica montanha-russa de erros de parte a parte, muitos erros não forçados, mas o tenista de 22 anos levou o melhor. Podia ter resolvido a situação de forma mais rápida se tivesse conseguido fechar aquele 6-4 no segundo parcial, mas não conseguiu, permitiu que o búlgaro recuperasse e acabou por vencer então em 7-2 no tie-break e depois 6-3 num derradeiro set. De salientar que o búlgaro Grigor Dimitrov teve a vencer por 2-0 no último set e no meio do 1-2 para o búlgaro, o espanhol Davidovich Fokina pediu um medical timeout com um problema físico ali na zona da virilha e depois recuperou a desvantagem do Grigor Dimitrov, que começou a cometer muito mais erros não forçados. Foram 49 erros para cada lado. No entanto, neste período do jogo, o Grigor Dimitrov começou a disparar mais erros não forçados, menos winners, e acabou mesmo por perder. David Fokina, que vai estrear-se no top 50 do ranking mundial e vai ter aqui a sua grande oportunidade no domingo para tentar ganhar o seu primeiro Masters de 1000 da carreira, defrontando Stefanos Tsitsipas, que está aqui a defender o título em Monte Carlo. O Tsitsipas que tem residência em Monte Carlo, por isso teoricamente está a jogar em casa, e isto faz a diferença. Como eu estava a dizer, o Stefanos Tsitsipas esteve entre a espada e a parede no jogo contra o Diego Schwartzman, não é? O Diego Schwartzman teve a vencer no terceiro set por 4-0 e depois o grego faz uma recuperação épica de 6 jogos seguidos e vence por 6-4. Hoje teve a tarefa mais facilitada ao confirmar a superioridade frente ao Alexander Zverev, ao bater o jogador alemão por 6-4 e 6-2 em apenas 65 minutos e aumentou a vantagem para 7-3 no frente a frente com o alemão, confirmando aqui, lá está, a superioridade do grego em relação ao alemão em 10 jogos, 7-3 para o jogador grego. O número 5 mundial, Stefanos Tsitsipas, vai disputar a 19ª final da carreira ao mais alto nível e a quarta em ATP Masters 1000. Vice-campeão no Canadá em 2018 e em Madrid em 2019, o El Grego conquistou o primeiro título nesta categoria, precisamente em Monte Carlo, há um ano. Aqui vai ter pela frente, para tentar repetir a conquista, vai ter que desenvencilhar-se do espanhol David Fokina, que está num bom momento, está a jogar na sua melhor superfície, é um jogador muito resistente fisicamente e mentalmente, tem um estilo de jogo muito variável e poderá complicar aqui a vida ao Stefanos Tsitsipas, que entra como favorito para as casas de apostas, e já vamos então analisar esse aspecto aqui, recorrendo aqui à BetClick, que já aqui tem os mercados disponíveis para esse jogo. David Fokina com modo 4,20, Stefanos Tsitsipas modo de 1.23. Eu sinceramente concordo que o Stefanos Tsitsipas seja favorito, nem que seja porque venceu os últimos 2 jogos entre os dois. O mais recente este ano em Roterdão por 2-1, 7-5, 6-7 e 6-4. Jogo muito, muito equilibrado. Foi numa primeira ronda, o que é sempre diferente aqui em termos de jogo. Depois lá está, o David Fokina está a jogar na sua melhor superfície, o que faz com que a probabilidade do Tsitsipas ganhar ainda é considerável. No entanto, acho que o modo 1.23 para o Stefanos Tsitsipas é um modo relativamente baixo, porque lá está a jogar em casa, tem uma residência em Monte Carlo, está habituado ao clima, às pessoas e tudo mais, mas está a defender um título de Masters 1000 e as coisas muitas vezes, as emoções atrapalham na tomada de decisão do grego, e o grego muitas das vezes acaba por cometer muitos erros não forçados. E a verdade é que, para quem viu o jogo contra o Diego Schwartzman, sabe daquilo que eu estou a falar. Entrou mal, cometeu muitos erros, depois lá está, recuperou e bem, uma recuperação épica, mas o Diego Schwartzman ali não pode vacilar e não pode relaxar. Foi o que aconteceu. Stefanos Tsitsipas aproveitou uma brecha no jogo do argentino e acabou mesmo por ganhar. Aqui é uma final. Claro que o David Fokina não está habituado a esses grandes palcos, a essas grandes emoções, e acredito que isso pode pesar de forma negativa para o jogador de 22 anos, natural de Málaga. No entanto, esta odd 1.23 para mim a longo prazo não é um modo que se traduz com valor esperado positivo. Outros mercados que poderão vir a ser de valor, 1.20 poderá vir a ser, então 61 também não é algo que eu sinceramente recomendo. Vamos aqui continuar a analisar os mercados. Temos aqui um Stefanos Tsitsipas vence e houve 21,5 a 2,29.
Stefanos Tsitsipas vence e abaixo de 21,5. Esta aqui, essa entrada não é má na BetClick. A pensar que se calhar um nervosismo miúdo do David Fokina pode atrapalhar e pode fazer com que aconteça exatamente aquilo que aconteceu hoje contra o Alexander Zverev, onde entrou nervoso e começou logo a levar um break nos primeiros jogos de serviço, e aqui pode acontecer exatamente o mesmo ao David Fokina. De salientar que ainda tem esse problema na virilha, que não sei se já ficou resolvida, se foi uma coisa apenas monumentânea, se é uma coisa que vai continuar a persistir, que o espanhol poderá, que o grego, aliás, poderá aproveitar para ganhar de forma mais tranquila. Outros mercados que poderão vir a ser interessantes. Temos aqui um Stefanos Tsitsipas total de jogos. Eu sinceramente acho que vai ser abaixo de 12,5. Estou a ver um 6-4, 6-4 no máximo. Aqui a questão é se o jogo se prolonga e vai a 2 tiebreaks. Aqui a nossa posição já fica um bocadinho mais complicada. Mas, sinceramente, acho que vai ser um jogo onde o Stefanos Tsitsipas vai querer se impor e vai querer ganhar sem margens para dúvidas. O 20,5 é um modo relativamente baixo, na minha opinião. Eu aqui iria no menos 21,5. Ou então, como eu tinha dito anteriormente, o Stefanos Tsitsipas a ganhar e menos de 12,5 aqui do Stefanos Tsitsipas poderia ser interessante, ou menos 21,5, são duas apostas que eu gosto, por isso ficaria por este mercado. Aqui a vitória não entrava na vitória do Stefanos Tsitsipas com esta probabilidade, com esta odd. No entanto, um outro conselho para quem for ver o jogo poderá ser interessante se o David Fokina entrar melhor no jogo, ganhar o primeiro set, depois entrar a favor do Stefanos Tsitsipas, se ele tiver a mostrar argumentos para fazer uma recuperação, tal como já fez neste torneio. Está a defender 1000 pontos, tem menos horas em corte, sensivelmente menos 3 horas do que o David Fokina. O David Fokina chega a esta final com mais de 10 horas em corte só em Monte Carlo. O Stefanos Tsitsipas tem apenas 6 horas e 20 e poucos minutos em corte em Monte Carlo. Essa diferença de 3 horas em termos físicos, em termos mentais, poderão jogar a favor claramente do grego, que eu acredito piamente que vai conseguir defender o título de Monte Carlo. Aqui o David Fokina já fez um bom torneio e basta ver que o David Fokina, nesta altura do campeonato, vai ganhar 600 pontos, vai estrear-se no top 30, o seu melhor registro desde que começou a sua carreira, e além disso vai levar qualquer coisa como 500 mil euros para casa, mais coisa, menos coisa. Por isso foi um Monte Carlo muito positivo para o David Fokina. Vai ter daqui a pouco mais de 3, 4 dias o ATP 500 de Barcelona, que também vai jogar. É um jogador da casa, ele é natural ele reside em Málaga, natural de Espanha, vai jogar um torneio em Barcelona, por isso temos aqui, claramente aqui o David Fokina tem tudo para conseguir também fazer um ATP 500 de Barcelona muito interessante, e lá está, isso aqui pode ser o primeiro passo para grandes conquistas na terra batida, e acredito que vai ser um jogador muito perigoso este ano em terra batida, principalmente se conseguir manter a performance. Pessoal, este foi o ponto break de hoje. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho de notificações e subscrever o canal se ainda não subscreveram, e deixar aí nos comentários quem é que vocês acham que ganha, que apostas é que estão a pensar fazer nesse jogo, e se concordam, lá está com a minha análise, se não, expliquem porquê, e vemos até numa próxima oportunidade.